irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos em mais este devocional. É o nosso segundo dia de jornada e eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como você tem caminhado? Eu não falo de passos físicos, mas do modo como você conduz a sua vida quando ninguém está olhando. E antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de orar para a gente iniciar esse devocional. Senhor Deus e Pai, agradeço pela Tua presença, que o Espírito Santo possa estar aqui conosco, transmitindo essa palavra e falando em nossos corações, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. O apóstolo Paulo, ele escreve algo que mexe com o profundo da nossa identidade. Ele diz: como prisioneiro no Senhor. Ele está rogando que as pessoas vivam de maneira digna da vocação que eles receberam. Sabe, é impressionante pensar no cenário onde essas palavras foram escritas. Paulo não estava em um escritório confortável semelhante a este, ou em um jardim tranquilo. Ele era um prisioneiro. Efésios é uma das cartas da prisão, junto com Filipenses, junto com Colossenses, junto com Filemon. Agora, imagine comigo a cena. As correntes prendiam os pulsos de Paulo, ele não conseguia, mas não conseguiam prender a sua missão. Mesmo limitado fisicamente, o coração dele estava em chamas pelas igrejas. Para a gente entender a força desse chamado, precisamos olhar para onde essa carta foi enviada. Éfeso não era uma vilazinha, uma cidade qualquer. Éfeso era uma metrópole. Pense nas maiores cidades do mundo hoje. Éfeso estava nesse nível do Império Romano, ao lado de Roma, ao lado de Alexandria. Era o centro de tudo: comércio, política e, infelizmente, da idolatria. Lá ficava o famoso templo à deusa Diana, um lugar cercado de misticismos e comportamentos que iam totalmente contra o que Cristo ensinou. Paulo, ele passa ali cerca de 3 anos. Ele conhecia aquelas pessoas e muitas delas pelo nome. Ele investiu tempo, ele investiu suor, lágrimas naquela região. E agora, mesmo preso, ele olha para trás e diz: eu não posso estar aí com vocês, mas a vocação que está em vocês é maior do que a minha prisão. Nesta época, Paulo já tinha cerca de 30 anos de caminhada cristã, 30 anos de renúncias, de viagens perigosas, de pregação. Ele sentia que o seu tempo estava chegando ao fim, ele sabia que a morte estava próxima, e é aqui que eu quero parar um pouco para falar. O que você tem feito com o tempo que resta neste mundo? Porque muitas vezes a gente vive como se o amanhã fosse infinito, mas Paulo, com a autoridade de quem estava prestes a entregar a vida, nos faz um desafio: viver com relevância. E viver com relevância, amados, não é sobre ser famoso, não é sobre ter sucesso financeiro, é sobre ser um agente de Cristo onde quer que você esteja. Paulo fala de algo muito sério aqui. Ele fala da nossa natureza. Vamos ser sinceros. Muitas vezes a gente acorda e a velha natureza parece que tomou um café bem forte e está prontinho para lutar contra a nossa vida. Viver de modo digno da vocação não é fingir perfeição, é decidir todo santo dia qual a natureza vai governar o nosso coração. E Paulo lista alguns contrastes que eu quero que você pense um pouco comigo.
Pare um minutinho agora e pensa um pouco comigo. Da humildade contra o orgulho. Olha só, viver com dignidade diante de Deus é entender que nada vem de nós. É fácil ser cristão na igreja, não é verdade? Mas e quando alguém se fecha no trânsito? E quando aquele colega de trabalho leva o crédito pelo aquilo que você fez? A vocação diz, seja humilde. O mundo diz, reclame os seus direitos. Onde está a sua dignidade cristã nestes momentos? Eu poderia dar muitos outros exemplos aqui que você também pode pensar comigo. Segundo lugar, da generosidade contra o egoísmo. Efésio era uma cidade de comércio, de lucro, de cada um por si. Parece muito com o nosso mundo de hoje, não é verdade? Mas a nova criatura em Cristo não retém, ela transborda. É ser generoso, não é ser só sobre o dinheiro, é sobre o tempo também. É sobre ouvir alguém que ninguém quer ouvir. É sobre ser um canal de bênção, assim como Paulo foi, mesmo estando preso. Ele tinha tempo para ouvir as pessoas. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou o apóstolo Paulo. Eu não fundo igrejas, eu não escrevo cartas bíblicas. Meu irmão, ouça bem o que eu vou dizer para você agora. A sua vocação não é o seu cargo na igreja. A sua vocação é quem você é em Cristo. Se você é um professor, sua sala de aula é o seu campo missionário. Se você é um médico, suas mãos são as mãos de Cristo curando. Se você cuida de uma casa, cada tarefa feita com amor é um ato de adoração digno da sua vocação. Paulo estava em uma cela, o lugar mais limitado que alguém poderia estar. E ele não disse, quando eu sair daqui, eu serei um servo. Não, ele não falou isso. Ele disse, como prisioneiro no Senhor, eu rogo a vocês. Onde você está hoje? É o lugar onde Deus quer que você seja digno. Não espere as circunstâncias mudarem para começar a viver o seu chamado. A verdade opera em você agora onde você está. Estamos chegando ao fim dessa reflexão, desse devocional. Eu quero te deixar com aquela pergunta que sempre iremos fazer em cada devocional. Como está a sua vida à luz dessa palavra hoje? Não precisa responder rápido, sabe? Deixa o Espírito Santo sondar os cantos do seu coração. Existe alguma área onde você ainda está agindo como a velha natureza? Existe algum ressentimento, alguma soberba, alguma falta de paciência que está manchando a dignidade da sua vocação? Eu vou aguardar um pouquinho para você meditar. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. O mesmo Espírito Santo que deu forças a Paulo para escrever de uma prisão é o Espírito que te capacita hoje para você ser mais que vencedor. E eu gostaria neste momento, para a gente finalizar, nós orarmos juntos. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa caminhar com você hoje com a cabeça erguida, ciente de quem você é em Cristo. Amém? Feche os seus olhos, Pai querido. Obrigado pela tua palavra, por esse devocional. Capacita cada um de nós sermos aquilo que nós somos em Cristo, em qualquer lugar que venhamos estar, em nome de Jesus. Olha, nos vemos no próximo encontro. Fique na paz de Cristo. Um abraço.